As pirâmides do Egito erguem-se como sentinelas silenciosas de um passado glorioso, guardando segredos que desafiam o tempo e a compreensão humana. Essas estruturas colossais cativam o mundo há milênios, inspirando admiração e espanto com sua escala monumental e design intrincado. Cada pedra, cada ângulo, conta uma história de um povo que dominou a arte da construção. Como egiptólogo, dediquei minha vida a desvendar os mistérios dessas maravilhas antigas, explorando suas câmaras ocultas e decifrando os segredos gravados em suas paredes. Cada descoberta é uma janela para o passado, revelando detalhes sobre a vida, a morte e as crenças dos antigos egípcios. As pirâmides não são meras tumbas de faraós. São testamentos da engenhosidade, determinação e crenças espirituais de uma civilização que floresceu às margens do Nilo. Elas representam o ápice de uma era de ouro, onde a ciência e a espiritualidade caminhavam lado a lado. A construção desses monumentos massivos exigiu um profundo conhecimento de matemática, astronomia e engenharia, superando as capacidades de muitas civilizações que se seguiram. A precisão com que foram alinhadas com as estrelas e os pontos cardeais é um testemunho da habilidade e do conhecimento dos antigos egípcios. A precisão com que as pirâmides foram construídas, seu alinhamento com os pontos cardeais e as intrincadas estruturas internas apontam para uma sociedade sofisticada e altamente organizada. Cada bloco de pedra, cada corredor secreto, reflete a complexidade e a grandeza de uma civilização que ainda hoje nos fascina. Neste documentário, vamos embarcar em uma jornada para explorar os segredos por trás dessas maravilhas arquitetônicas, examinando seus métodos de construção, funcionalidade e os alinhamentos astronômicos que continuam a intrigar pesquisadores até hoje. Vamos mergulhar nas histórias dos faraós, dos trabalhadores e dos sacerdotes que contribuíram para a criação dessas estruturas eternas. As pirâmides de Gizé, com a Grande Pirâmide de Quéops sendo a última maravilha remanescente do mundo antigo, são talvez as mais icônicas. Elas não são apenas marcos históricos, mas também símbolos de um legado que continua a inspirar e a desafiar nossa compreensão. No entanto, inúmeras outras pirâmides pontilham a paisagem egípcia, cada uma com sua própria história para contar. De Dahshur a Meidum, cada pirâmide oferece uma visão única das práticas funerárias e das inovações arquitetônicas dos antigos egípcios. Das primeiras pirâmides em degraus de Saqqara às pirâmides posteriores do reino de Kush, essas estruturas fornecem um vislumbre da evolução da construção de pirâmides ao longo dos séculos. Cada fase de construção reflete mudanças na tecnologia, na política e na religião. Através desta exploração, vamos descobrir os segredos das pirâmides e obter uma apreciação mais profunda do legado do Antigo Egito. Vamos desvendar as histórias escondidas nas pedras e nos hieróglifos, e entender como essas maravilhas arquitetônicas continuam a influenciar o mundo moderno. Um dos aspectos mais notáveis das pirâmides egípcias é o seu preciso alinhamento com os pontos cardeais. Este alinhamento não foi um acidente, mas sim o resultado de um planejamento meticuloso e de um profundo entendimento do cosmos. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está orientada quase perfeitamente para o norte, com apenas uma margem minúscula de erro. Este feito é ainda mais impressionante quando consideramos a escala monumental da construção e a falta de tecnologia moderna. Este nível de precisão é impressionante, especialmente considerando as ferramentas e a tecnologia disponíveis para os antigos egípcios. Eles não tinham telescópios ou computadores, mas usavam instrumentos simples e observações cuidadosas. Alcançar essa precisão exigiu um profundo conhecimento de astronomia e geometria. Os egípcios desenvolveram métodos avançados para medir e observar o céu, que eram passados de geração em geração. Astrônomo. Os antigos egípcios eram observadores astutos do céu noturno e desenvolveram métodos sofisticados para rastrear as estrelas.
Eles passavam noites inteiras observando os movimentos celestiais, registrando padrões e fazendo cálculos precisos. Eles entendiam que certas estrelas, como Polaris, a estrela do norte, permaneciam relativamente fixas no céu, enquanto outras se moviam em padrões previsíveis. Este conhecimento permitiu-lhes criar mapas estelares detalhados. Ao observar cuidadosamente as estrelas e seus movimentos, os egípcios foram capazes de determinar o norte verdadeiro com notável precisão. Este conhecimento era essencial para a construção das pirâmides e outros monumentos. Para alinhar as pirâmides, os egípcios provavelmente usaram um método conhecido como o círculo indiano. Este método envolvia a observação cuidadosa e a marcação de pontos específicos no horizonte. Isso envolvia a criação de uma plataforma circular e a marcação dos pontos onde certas estrelas nasciam e se punham no horizonte. Este processo exigia paciência e precisão, mas os resultados eram extraordinários. Ao conectar esses pontos e traçar linhas perpendiculares, eles poderiam determinar o norte verdadeiro. Este método simples, mas eficaz, permitiu-lhes criar alinhamentos precisos que ainda hoje nos surpreendem. Uma vez que eles estabeleceram o eixo norte-sul, eles poderiam então usar geometria simples para traçar os outros lados da pirâmide com notável precisão. A geometria era uma ciência sagrada para os egípcios, e eles a usavam para garantir que suas construções fossem perfeitas. Astrônomo. Esse alinhamento com os pontos cardeais não era meramente um floreio arquitetônico. Tinha um profundo significado religioso e simbólico para os antigos egípcios. Eles acreditavam que o alinhamento correto era crucial para a harmonia entre a Terra e o cosmos. Eles acreditavam que o faraó, após a morte, embarcaria em uma jornada para a vida após a morte, e a pirâmide servia como um portal para este reino celestial. A orientação correta da pirâmide era vista como uma garantia de que o faraó encontraria seu caminho. Ao alinhar a pirâmide com os pontos cardeais, eles estavam simbolicamente alinhando a alma do faraó com o cosmos, garantindo sua passagem segura para a vida após a morte. Este alinhamento era uma expressão de sua crença na ordem cósmica e na vida eterna. A construção das pirâmides representou um desafio monumental, exigindo o movimento e posicionamento de milhões de toneladas de pedra. Cada bloco de pedra tinha que ser cuidadosamente extraído, transportado e colocado com precisão, um processo que exigia uma coordenação e planejamento meticulosos. Os maiores blocos, usados nas câmaras internas e na câmara do rei da Grande Pirâmide, pesavam até 80 toneladas cada. Esses blocos gigantescos eram essenciais para a estrutura e estabilidade das pirâmides, e sua movimentação era uma tarefa de engenharia impressionante. Os egípcios realizaram esse feito sem o uso de rodas ou animais de tração, confiando na engenhosidade humana e em um conhecimento sofisticado de alavancagem e planos inclinados. Eles desenvolveram técnicas inovadoras para superar os desafios impostos pelo peso e tamanho das pedras. Arqueólogo. Extrair os blocos de pedra maciços foi o primeiro desafio. Os trabalhadores tinham que localizar e acessar as pedreiras, muitas vezes situadas a quilômetros de distância do local de construção. Os egípcios usaram talhadeiras de cobre e martelos de dolerito, pedras mais duras, para esculpir os blocos a partir da rocha. Este processo era demorado e exigia uma habilidade considerável para garantir que os blocos fossem cortados nas dimensões corretas. Cunhas de madeira martelavam em rachaduras e depois embebidas em água, fazendo com que a madeira se expandisse e dividisse a pedra ao longo de fissuras naturais. Este método engenhoso permitiu que os trabalhadores dividissem grandes blocos de pedra com precisão. Uma vez extraídos, os blocos eram transportados para o canteiro de obras da pirâmide, usando uma combinação de trenós, rolos e mão de obra.
Este processo de transporte era uma operação logística complexa, exigindo a coordenação de muitos trabalhadores. Descobertas arqueológicas recentes lançaram luz sobre os métodos engenhosos empregados pelos egípcios para mover essas pedras maciças. Essas descobertas incluem evidências de técnicas avançadas de construção e transporte que eram surpreendentemente eficazes. As evidências sugerem que eles criaram caminhos lisos feitos de lama e água, o que reduziu o atrito e permitiu que os trenós deslizassem com mais facilidade. Esta técnica simples, mas eficaz, foi crucial para o transporte eficiente dos blocos de pedra. Experimentos mostraram que molhar a areia na frente dos trenós reduziu significativamente a força necessária para puxá-los. Esta descoberta moderna confirma a engenhosidade das técnicas egípcias antigas. Engenheiro, equipes de trabalhadores, talvez na casa dos milhares, teriam puxado os trenós, usando cordas e alavancas, para manobrá-los pelas laterais inclinadas da pirâmide. A força e a coordenação necessárias para esta tarefa eram imensas. A construção das pirâmides foi um empreendimento gigantesco, exigindo os esforços coordenados de milhares de trabalhadores qualificados ao longo de muitos anos. Cada fase do processo, desde a extração até a colocação final das pedras, tinha que ser cuidadosamente planejada e executada. Foi uma prova da capacidade de organização dos antigos egípcios e sua capacidade de mobilizar vastos recursos para um objetivo comum. A construção das pirâmides não só exigiu habilidades técnicas, mas também uma administração eficiente e uma força de trabalho dedicada. As pirâmides permanecem como símbolos duradouros da engenhosidade e determinação humana, demonstrando o que pode ser alcançado com tecnologia limitada, mas imaginação ilimitada. Elas são um testemunho do espírito humano e da capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis.